E aí, pessoal, estamos de novo aqui no canal com mais um vídeo. Hoje o nosso convidado é o Fabiano Bittencourt. Boa tarde, Fabiano, tudo certo? Boa tarde pessoal do canal. Sejam todos bem-vindos, né? Espero que gostem do conteúdo de hoje. Show! O Fabiano é nosso parceiro aqui, a gente já fez outros vídeos e a gente veio com mais uma entrevista junto com o Fabiano para a gente poder dar continuidade ao conteúdo voltado para o HIIT, na orientação do HIIT pelos personagens. E hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre as diferenças entre os níveis dos alunos, né? Em especial aí, iniciante, intermediário e avançado. Como a gente poderia trabalhar, quais são os diferenciais dos trabalhos, o que a gente tem que se preocupar, como a gente deve orientar, o que caracteriza cada grupo, né? E a gente trouxe o Fabiano hoje para a gente debater sobre isso. E aí, Fabiano, minha primeira questão, minha primeira colocação, na verdade, né? Sobre os níveis dos alunos, né? Pensando aí em iniciante, intermediário e avançado. Como que a gente caracteriza isso? Então, Pedrão, eu acho que o que a literatura traz para a gente pode dividir os três grupos da seguinte forma, né? A gente pode separar o iniciante, aquela pessoa que nunca teve contato com o treinamento, certo? Ela está começando a treinar agora, então a gente tem que tomar alguns cuidados com ela. O indivíduo que é intermediário, ele já frequenta a academia há pelo menos 3, 6 meses, né? Ele tem um nível de treinamento maior, ele consegue ter um esforço de treino maior. E a gente tem o indivíduo avançado. Aí esse cara já tem umas características mais intensas de treino, ele pode treinar até a falha, e tudo isso a gente vai estar explicando ao decorrer do vídeo, beleza? Perfeito, perfeito, legal. A gente vai caracterizar cada uma delas e quais os cuidados que a gente tem que ter? O que a gente precisa na hora de trabalhar com o HIIT, com os nossos clientes, o que a gente precisa ficar atento na hora de orientar o HIIT para cada nível desses? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter o maior cuidado com quem é iniciante. Então, a gente tem que fazer uma anamnese, descobrir se ele tem alguma patologia, se ele tem uma doença cardiometabólica, se ele é diabético. Não que eles não possam fazer, mas é um cuidado que a gente deve ter para prescrever um treino mais adequado para ele, né? Normalmente a pessoa que é iniciante, ela tem pouca tolerância à dor. Então, na hora da gente prescrever o treino HIIT, principalmente a gente mesclando com a musculação, eu acho que, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não exagerar com o aluno, porque é um treinamento intenso, então a gente tem que ser um pouco conservador com o aluno iniciante, tá? Depois eu vou falar um pouco como que é um treino para iniciante também. Legal. Porque normalmente quando a pessoa está iniciando, nunca teve contato na academia, ela não consegue fazer os movimentos básicos, que é um agachamento, que é um supino, que é uma remada. Então, cabe a gente ensinar toda essa metodologia de movimento para a pessoa, certo? Então, esses são alguns cuidados que eu caracterizo importante para a gente prescrever para o iniciante. Agora, a pessoa que já está no nível intermediário, ela já tem uma bagagem. Então, a gente pode aumentar o número de exercícios para ela. Ao invés dela, por exemplo, o iniciante ele treina o corpo todo numa sessão de treino, o indivíduo que é intermediário, ele já pode começar a separar os grupos musculares, mas isso não é como regra, é só uma sugestão, né? E o Perfeito. indivíduo que é avançado, aí a gente pode usar um treinamento mais agressivo, ele pode fazer um volume maior ou uma intensidade maior para tal grupo muscular, né? Uhum. Você citou um negócio bem legal. Na hora que você estava falando sobre o iniciante, você falou sobre o que esse cliente, né, que é o iniciante, o que ele tem como conhecimento motor, né? Você usou outras palavras, mas basicamente é isso. Isso Sim, é uma coisa importante de lembrar o pessoal também. Às vezes tem gente que vai estar na academia já treinando há alguns meses
E ainda assim a gente tem que considerar um iniciante, porque a pessoa não treina frequentemente, às vezes a dedicação e o empenho da pessoa, do cliente, se ele é um pouco reduzido, ela tem uma dificuldade de aprendizagem motora dos movimentos, né? Isso aí depende também de todo o histórico anterior de atividade física. Isso atrasa bastante a evolução do cliente, né? E muitas vezes ele acaba tendo dificuldades em movimentos que seriam livres, né? Agachamento, o afundo, terra, o stiff, né? O stiff. E mesmo que aumente a força, a gente muitas vezes tem que considerar esse aluno iniciante, porque ele não tem condição de fazer um exercício na amplitude completa sem suporte nenhum da máquina, né? Isso não quer dizer que ele não vai treinar, ele vai treinar, ele pode fazer o HIIT, só que a gente tem que levar em consideração essas limitações, né? Bem, Sim. muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que é o seguinte, cara. A pessoa que é iniciante no treinamento, ela não gosta de academia, cara. Uhum. Ela detesta academia e essa é a realidade. Então, assim, é muito fácil a gente chegar no aluno que é iniciante. Cara, eu posso prescrever o melhor treino para ela arregaçar, cara, mas no outro dia ela não vai ter nem andar, entendeu? Então, cabe a gente pôr a mão na consciência e trabalhar com a dose adequada de treino para essa pessoa. Você que trabalha na academia até mais tempo que eu, você vai confirmar o que eu vou falar agora. Eu trabalho na academia há 5, 6 anos. Todo ano eu vejo uma pessoa, vai lá, faz matrícula, plano anual. Ela faz 2 meses e para. Será que é culpa dela porque ela não quer saber do treino? Ou será que o professor não soube prescrever direito o treino para ela, né? Porque o que a gente vê é muito exercício, treino aleatório, não tem um norte para seguir, né? Uhum. Então, hoje, a minha preocupação para quem é iniciante é essa. Fazer com que ela treine obedecendo essas regras, né? Que não treinar até a falha, eles não precisam disso. O aluno que é iniciante, ele tem uma vantagem comparado ao indivíduo que é avançado, é que ele já tem um bom resultado com pouco estímulo de treino. Então, às vezes, a gente peca no excesso de treino, então acaba desanimando a academia e não quer mais saber de treino, né? Então, hoje, o meu grande cuidado com esse público o iniciante é esse. Trabalhar na dose certinha de treino, ele vai ter ótimos resultados e fazer com que ele goste do exercício físico, certo? Perfeito, perfeito. E você tocou num ponto muito importante, ainda mais quem está aí focando em trabalhar como personal, né? Para entregar o resultado, o cliente tem que treinar. E para ele treinar consistentemente e gostar, né, ou pelo menos gostar o suficiente para não interromper a prática, ele precisa transformar o treino em algo que seja um hábito. O treino tem que fazer parte da rotina dele, tem que ser parte do hábito. E isso, nós, profissionais de educação física, temos a obrigação de incentivar e orientar. E é o momento que ele está mais frágil nessa criação do hábito, nesse momento inicial, enquanto ele é o iniciante. Então, é perfeita a colocação. A gente tem que saber trabalhar na dose certa, nada de querer inventar demais no início. O importante é a gente incentivar, motivar, passar um treino bem montado, na dose certa, e ficar muito atento nessa formação desse hábito. Porque se o aluno pegar gosto no início, muito provavelmente ele vai continuar a atividade física. E se ele não pegar gosto, ele pode até ter resultado, mas se ele não gosta, ele vai parar. Inevitavelmente, em algum momento ele para. Ótima colocação essa que você colocou, Fabiano. Muito bom. Aí a gente tem um outro ponto que é o indivíduo avançado. Aí esse cara também, ele acha que quanto mais exercício, melhor. Aí ele treina de forma completamente errada, pelo menos a grande parte, né? Depende de ficar confiante demais, né? Eles lesionam bastante o ombro, não sabem dividir o treino. Eles não conseguem colocar uma barra nas costas e fazer agachamento. Eu já vi muito isso. O cara faz supino com 70 quilos de cada lado, mas o agachamento é 10. Não consegue pôr uma barra nas costas. Então, será que a gente deve considerar esse indivíduo avançado? Ele não é avançado.
entendeu? Se ele não consegue colocar uma barra nas costas, tem algumas capacidades físicas que ele não desenvolveu, então a gente tem que tomar um cuidado com esse público também, né? Não é porque a pessoa tem um volume muscular bom, né? A pessoa é forte, quer dizer que ela é avançada. A mãe não quer dizer, entendeu? Acho que são esses dois extremos que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? São pontos delicados também. Muito bem observado. Né? E lógico, é o que você falou, não é ter muita força em um único movimento que caracteriza se um indivíduo é avançado ou não. Exato. Precisa olhar todo um contexto, né? Tem a qualidade do movimento, tem a estabilização da articulação, né? A independência de utilização de máquinas, a força, a resistência. Então, todo o contexto é importante para a gente definir se o indivíduo ele é iniciante, intermediário, avançado, né? E existem vários testes para isso. Nosso objetivo hoje não é focar nos testes, nem nessa classificação de cada nível de aptidão, nada disso, mas é deixar atento que a gente precisa saber identificar, até porque se a gente não identifica, como que eu vou escolher o protocolo correto, né? Sim. Então, bem colocado isso aí, Fabiano. E pensando, Fabiano, dentro do... O aluno entrou, já fez a anamnese, fez a avaliação física, a gente determinou em qual nível ele está, e aí nós vamos prescrever o treino para ele. O que você pode nos dizer aí em relação aos protocolos de HIIT relacionados a esses níveis de condicionamento, nível de aptidão? Então, voltando assim, o HIIT aplicado a um método, né, na musculação, é que assim, a gente tem que entender uma coisa, como eu já falei, eles não precisam de tanto volume de treino para ter resultado. Consequentemente, eu consigo treinar o corpo todo em um dia. Então, vamos supor que no treino A, ele fez supino, remada e leg. No caso do iniciante, né? O iniciante, Perfeito. ele só faz isso num treino. Posso treinar no outro dia? Não é interessante. Porque ele já treinou um dia antes, a musculatura precisa ter um descanso de no mínimo aí 48 horas, se o treino for um pouco mais intenso. Então ele só pode repetir um treino na quarta, certo? Ele pode fazer mais um treino na sexta. Então basicamente esse indivíduo teria só um treino, treino A. Ou você pode montar o treino A e B também. Mas eu não vejo tanta necessidade, porque os grupos musculares vão ser os mesmos, você pode alterar o exercício. É interessante que a literatura, vários livros trazem para a gente uma quantidade de séries por semana. Então, se a gente trabalha, por exemplo, o grupo muscular peito, ombro e tríceps, a gente você pode trabalhar de 8 a 12 séries por semana, por grupo muscular. Então, 8 a 12 séries para peito, 8 a 12 para ombro, 8 a 12 para tríceps. Só que a gente tem que pensar também que o supino já trabalha tudo isso. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, se no exercício supino eu já trabalhei peito, ombro e tríceps, eu já posso eliminar um exercício de cada grupo muscular, certo? Então, o indivíduo iniciante, a gente tem que focar mais em exercícios multiarticulares. Tá? É um agachamento, é um leg, afundo, supino inclinado. Se quiser fazer um crucifixo, pode fazer. Remada para as costas, né? Puxada, ou um pull down. O que seria de exercício isolado para o iniciante interessante se fazer é para os flexores de joelho, né? Posterior de coxa. Porque se trabalha muito pouco no leg e no agachamento. Cerca de 5, 10%. É muito pouco. Então, essa musculatura precisa de um exercício isolado, né? E eu posso montar um treino da seguinte forma para quem é iniciante. Nesse momento, ele não vai ter um treino aeróbico intenso, de HIIT mesmo. Mas eu posso colocar, por exemplo, 10 minutos de esteira no começo do treino. Aí a gente usa só o limiar anaeróbio.
tá? Aí depois disso ele já parte para o treino de musculação. Aí ele pode fazer de 2 a 3 séries de supino, de 2 a 3 séries de leg, de 2 a 3 séries de puxada, de 2 a 3 séries de mesa flexora e o abdômen, 2 a 3 séries também, né? Legal. Perfeito. E o HIIT, como é um método bem intenso, Fabiano, é legal usar ele iniciante? Olha, dá para usar, só não dá para esgoelar o aluno, né? Vamos dizer assim vulgarmente, né? Não pode levar ele à falha extrema, não tem necessidade, ele vai ter resultado com pouco estímulo de treino. Uhum. E é capaz que você torne um exercício bem desgastante para o aluno e ele não queira fazer mais, né? A intenção é fidelizar o aluno na academia. Aí ele tem que praticamente começar a gostar do exercício. Dá para fazer? Dá, mas tem que tomar cuidado. Nada de exagero para quem é iniciante, né? Até porque ele não consegue nem fazer tanta força. Sim. Se a gente pega prescrever um HIIT a 90%, exemplo, tá? De VO2 para o iniciante e 90% para um avançado, o avançado, o VO2 dele é muito melhor e ele aguenta muito mais o treinamento. O iniciante não aguenta tanto, né? E tem uma outra questão também, que é a parte de conhecer o movimento, né? Eu já tive muitos alunos iniciantes que nunca tinham subido na esteira. Então, assim, Pois é. praticamente impossível. Mesmo que ele tenha condicionamento físico, está acostumado a correr na rua, não é um iniciante para a corrida, mas eu não consegui trabalhar, não tinha como trabalhar o HIIT na esteira inicialmente, porque não conseguia nem ter a postura correta para caminhar na esteira. Então, a gente tem que ficar atento nisso também, né? Volta lá naquele ponto que a gente colocou de analisar o contexto geral, né? Não só um ponto específico. E você tocou num assunto interessante. Se a pessoa não consegue correr, consequentemente, aliás, antes dela correr, se ela não consegue correr, ela tem que aprender a agachar. Então, assim, normalmente o que eu vejo é que quem não consegue correr não consegue fazer agachamento direito, entendeu? Uhum. Então seria melhor, mais interessante trabalhar o exercício no solo, no agachamento. Aí com o tempo você vai desenvolvendo essa habilidade. Mas a gente consegue fazer um HIIT, por exemplo, na piscina. Eu trabalhei muito tempo na piscina, eu consegui aplicar o HIIT para idosos de 92 anos, cara. Eu dava HIIT para idosos de 92 anos, olha só que legal. E assim, quando elas entravam para fazer aula, todas eu pedi um exame médico para ver como estavam os níveis de hormônio, colesterol e afim. E todas, depois de 3 meses, elas voltavam no médico e já regularizava tudo. Olha só que interessante. Trabalhava HIIT dentro da água. Uma idosa de 92 anos, dificilmente ela consegue correr na esteira. Mas lá na água, eu consegui fazer com que ela realizasse esse treinamento, né? Perfeito. Outro ponto muito legal, Fabiano, é que o pessoal às vezes pensa no HIIT, fica acostumado a pensar numa intensidade altíssima, né? A gente tem que lembrar que esses picos de intensidade altíssima é relativo, né? Uhum. O altíssimo para mim não é o mesmo para você, o que não é o mesmo de quem está assistindo, o que não é o mesmo de uma senhora de 92, o que não é o mesmo para o cara que faz corrida há 20 anos. Então, a gente tem que pensar que esse altíssimo é uma intensidade alta para aquele indivíduo. Muitas vezes, aquele mesmo estímulo para outra pessoa não vai ser altíssimo, né? Então, a gente tem que sempre entender que essa parte de intensidade alta, se é na esteira, por exemplo, a velocidade é relativo, né? Às vezes, para um idoso, 5 por hora caminhando na esteira vai ser super intenso. E Exato. a pessoa é nada mais do que um aquecimento. A gente tem que estar sempre de olho. Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que tem 150 quilos. Você pedir para ela levantar da cama já é um HIIT para ela. Exatamente. Aí você pega o maratonista. Cara, para você dar 90, 95% de VO2, você tem que corrida. Fazer um monte de coisa para fazer com que ele chegue nisso.
Agora, Sim. a pessoa que é sedentária, não, ela já chega nisso com mais facilidade. Aí cabe o cuidado de escolher certo exercício. Aí a gente já Sim. conversou um pouco, né? Entra em outro ponto, exatamente. A gente tem até um vídeo no canal aí sobre limiares, né? Que é uma forma da gente usar uma referência. Então, fica uma outra dica importante, né? Se a gente for usar o HIIT, ele se aplica a muitas coisas, né? Corrida, salto, a musculação. A gente tem que identificar o que, que a gente vai medir para poder saber o que é intenso e o que é o descanso dentro daquele estímulo, né? É lógico que na Sim, natação o estímulo intenso e o fraco ele é diferente do que numa esteira. Um lugar você está na água, o outro é outro ambiente, é uma esteira. Então a gente tem sim, que estar atento a isso para determinar certinho os pontos de intensidade. Fabiano, sim. você tem aí algum protocolo que você goste mais e que você indicaria aí para a gente usar nos alunos intermediários e nos avançados que já têm um certo padrão motor legal, né? Tem uma coordenação motora boa. Tá, vamos lá. Então, como eu falei, o intermediário ele já tem uma experiência de treino, a gente pode acrescentar mais exercícios, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer um treino corpo todo também, né, que a gente chama de full body, né? Uhum. Então a gente pode intercalar, e essa é a ideia do treinamento de resistência de alta intensidade. A gente intercala exercícios aeróbicos intensos com exercício de musculação. Então o que a gente pode fazer? A gente pode começar um treino, por exemplo, com um leg, 2 a 3 séries, né? Dando um descanso de 1 minuto, e depois eu faço 2 minutos de esteira. Aí eu uso 100% do VO2 relativo. Aí nesse cara, você viu que eu já especifiquei mais ainda, né? Show. Uhum. Certo? Então, como eu vou usar o HIIT na musculação, eu tenho que simular um tiro. Então, até a velocidade de execução nisso, ela é importante. O indivíduo iniciante, a gente pode trabalhar, por exemplo, cadência supino. 2 segundos de fase excêntrica, 2 de fase concêntrica, certo? Agora, no indivíduo intermediário, não. Eu já posso usar 1, 1, 1, 1. Beleza? Aí eu posso mesclar. Eu posso usar leg, 2 minutos de esteira. Posso usar supino reto, mais 2 minutos de esteira. Eu posso usar mesa flexora, 2 minutos de esteira. Eu posso ir intercalando. Tudo isso tomando cuidado com o volume de treino. Porque aí esse indivíduo, como ele vai correr na esteira, os mesmos músculos que a gente vai usar na marcha para correr, são os mesmos músculos que vão fazer leg. Então a gente tem que tomar cuidado na dose de treino também, né? Mas são essas características. O aluno tem, ele já pode chegar na falha também. Tem esse controle de cadência, né? Que é 1, né? Que é interessante também. E a gente já começa a controlar o VO2. Aí seria legal fazer um teste incremental na esteira, né? Que uma próxima vez a gente poderia gravar. Se quiser, à tua disposição. Show. Quando a academia voltar, a gente faz esse teste lá na esteira, com o pessoal do canal aí, acompanhar e saber como que funciona. Um Legal. teste para descobrir Isso é bem qual que é a interessante, intensidade cara. que você vai na esteira. Isso é bem legal, muito interessante. Porque é uma referência, a gente precisa ter referência. Para passar treino não pode ser empírico, né? Não. Aí você perguntou também do avançado, né? Uhum. O avançado, aí o negócio fica mais legal ainda, porque a gente pode usar método de treino, né? A gente pode usar o superset. Superset é você treinar exercícios seguidos para grupos musculares diferentes. Então, eu posso fazer o exercício de supino, descansar 30 segundos e fazer uma remada. Tá? Sempre é bom dar um descanso de um exercício para o outro. Porque se eu faço o supino reto até a falha, e imediatamente eu vou para a puxada, eu não vou conseguir falhar as costas. Tem estudo provando isso. Agora, por exemplo, se eu não falhar o treino no supino e imediatamente fazer puxada, eu vou falhar na puxada. Olha só que legal, né? Legal. Mas é sempre bom. Fez supino, 30 segundos de descanso, faz puxada. Descansa, supino. Aí você faz 3 séries para cada.
Aí o que a gente pode usar de HIIT no meio desse treino? A gente pode usar o SIT, que é o treino intervalado de sprint, né? Aí a gente pode usar, por exemplo, o air bike. Na academia que a gente trabalha tem um air bike, né? A gente dá um tiro de 30 segundos, aí você não precisa manipular o VO2, fazer aqueles cálculos de frequência. É só o aluno subir no air bike e dar um tiro lá, o máximo que ele conseguir, e ele tem que manter esse tiro por 30 segundos, certo? Show. Depois ele pode usar mais um superset. Ele pode, por exemplo, fazer... No outro ele fez supino reto, agora ele pode fazer supino inclinado com halteres e pode fazer remada. A variedade é muito grande, né, cara? Terminou as 3 séries de cada exercício, descansando 30 segundos entre cada série, respeitando a velocidade 1, ele vai lá no aparelho de aeróbico, né? Ele faz mais um tiro de 30 segundos. De novo, senta a lenha, tá? E no final do treino ele pode fazer um abdominal. Legal. Isso seria um treino A. Uhum. Treino B, ele pode fazer um treino de membro inferior, entendeu? Como ele fez tiros no air bike ou fez na esteira é mais difícil, viu, Pedrão? Uhum. Você dá um tiro desse, uma pessoa treinada, a velocidade de esteira chega a 18, é mais difícil fadigar o cara, viu? Principalmente nesse protocolo de sprint. Seria legal mesmo usar ou uma corda naval, ou um air bike, mas aí no treino que ele vai fazer de perna, lembrando que ele treinou perna fazendo air bike, porque aquele negócio lá é do capiroto. Se ele fez treino de perna e membro superior na segunda, terça-feira ele pode treinar? Intenso não. Tá? Aí ele volta com treino, se tiver descansado na quarta-feira. Aí ele pode treinar, fazer um treino de membro inferior. Isso é legal até para mulher, né? Porque mulher quer treinar a perna todo dia. Treino de superior com HIIT para inferior na segunda. Na quarta, você faz um treino de inferior com ela. Aí você pode acrescentar os exercícios básicos, né? Que é leg, afunda, agachamento, extensora, flexora. Legal. Você pode usar método de treino. Você falou uma coisa muito importante aí, Fabiana, que às vezes a gente pensa tanto na sessão, né? Personagens aí pensam tanto na sessão e esquece de planejar os outros ciclos, né? Nós temos a sessão, mas a gente tem a semana, nós temos o mês, né? Então, a gente chama também de microciclo, mesociclo, macrociclo. É importante a gente lembrar que as sessões elas não acontecem de forma desconexa com as outras sessões. Então, se eu fiz uma sessão hoje que usou um HIIT ou um SIT, como você comentou, que envolve muito membro inferior, no dia seguinte não tem como eu fazer um treino de perna extremamente intenso, né? Nós temos que pensar nisso todo, porque senão o treino ele fica focado só em sessões, né? A gente não pode montar um treino pensando só em sessões. Outra coisa que eu achei bem legal é que você citou alguns protocolos, né? Mas o pessoal deu para perceber que é extremamente flexível todos esses protocolos. Então, quando envolve algum grupo muscular ou algum exercício de membro inferior ou superior, a gente pode, usando o mesmo protocolo, utilizar exercícios e equipamentos diferentes, né? Sim. Eu vou até depois deixar o pessoal aqui o link no canal para poder entrar em contato comigo também, para a gente poder colocar, quem tiver interesse aí no nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai compartilhar, logo que a gente colocar o vídeo no canal, a gente vai compartilhar uma série de protocolos de HIIT para o pessoal ter acesso aí a uma leitura integral aí de todo o conteúdo sobre cada protocolo. Sim. Fabiano, queria agradecer aí você mais uma vez a presença. Com certeza a gente vai fazer outros vídeos aí para poder mostrar alguns testes, talvez até mostrar na prática a aplicação de alguns protocolos de HIIT ou outros protocolos também. A gente com certeza chama você para fazer outros vídeos aí, porque é sempre muito legal ter você aí como nosso convidado. E muito obrigado aí mais uma vez. De nada, eu queria agradecer você, queria agradecer o Luiz Eduardo pela oportunidade, né? Precisando de alguma coisa, estou às ordens. Vamos marcar para a gente fazer os testes
práticos, né? Que é mais interessante ainda mostrar como que acontece na prática. O pessoal do canal, se quiser, peço por favor, me sigam nas redes sociais, né? O meu Instagram é @FabianoBittencourt Personal. Lá eu compartilho bastante coisa também. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá. Na minha bio tem um link. Você pode direto falar no meu WhatsApp também. Estarei às ordens para responder qualquer dúvida. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado, Pedrão. Valeu. Valeu, obrigado, Fabiano. Pessoal, a gente fecha mais esse. Em breve a gente coloca mais vídeos. Fique aí na espera. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aí para receber as novidades e ver os outros vídeos aí que a gente vai colocar para dar seguimento a esse conteúdo. Tá certo? Até mais, pessoal. Um abração. Falou.